um grande erro que eu fiz, e é o que eu não faria de novo, que eu não recomendo que vocês façam, que é o seguinte, eu seguia esse... Como é que eu chamaria isso? Não é nem um questionário. Na época, funcionava para mim como um questionário, que eu ia perguntando, você sente isso? Você sente aquilo? Quando você está passando por uma situação determinada XYZ, você sente isso? Então, ficava uma sessão super longa, e o que acontecia? Era uma sessão com perguntas fechadas. Dentro da terapia, só para explicar, contextualizar aqui vocês, a gente tem perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas fechadas servem para a gente confirmar alguma coisa. Por exemplo, você então me disse que você se sente assim, assim, assado por conta disso, disso. Entendi corretamente? Sim ou não? Então tá. Então, esse fato que aconteceu na sua vida, podemos falar que você se sente ansioso em relação a isso? A pessoa vai falar sim ou não. Então, a pergunta fechada é para ela confirmar, é para ela trazer algum tipo de confirmação em relação a alguma coisa. Só que ela não vai te ajudar a chegar no floral certo. Então, o que traz o floral certo? Perguntas abertas. O que isso significa? Que era uma dificuldade para mim, que hoje eu também insisto com os meus alunos. Vamos praticar as perguntas abertas, tem exercício para isso, tem todo o estágio, toda a supervisão que vai ajudar nessa questão de ampliar essa visão que a gente tem da pessoa. Porque se a gente fica limitado na pergunta fechada, não evoluímos. As perguntas abertas, imagina que você é um entrevistador e você está perguntando para a pessoa, deixando ela à vontade para ela contar sobre algum fato. Se eu pergunto, você é ansioso? Isso é pergunta fechada, responde apenas sim ou não. Agora, a pergunta aberta que eu estava falando para vocês beleza, você me contou que você sente ansiedade. Você pode me contar um pouco mais do que é que você sente quando você está ansioso? Como que é essa ansiedade para você? Como que essa ansiedade te atrapalha? Desde quando você tem essa ansiedade? Tem algum gatilho que você tem clareza de que desperta essa ansiedade em você? Então, são todas essas perguntas que a gente tem que deixar em aberto para a pessoa, para proporcionar para ela uma visão da percepção que ela tem dela mesma e que vai trazer pra gente qual que é o floral certo. Se eu fosse perguntar, mantive lá minha pergunta, essa pessoa aqui ela é ansiosa, essa pessoa aqui ela é indecisa, essa pessoa aqui ela é XYZ. Eu posso chegar nos 38 florais. Como é que eu vou fazer para decidir qual floral que eu vou dar para a pessoa? Então essa era uma dificuldade que eu tinha. Eu escolhia 6, 7 florais assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora com essa pessoa, né? Eu vou ter que escolher de tudo isso que ela me falou, de tudo isso que eu perguntei fechadamente para ela, sem ampliar muito a visão, o que eu vou fazer? Então, isso faz com que a gente, aí sim faz com que a gente erre na hora de escolher o floral, porque a gente não deixou a pessoa falar. E a pessoa vem numa terapia, aqui não é uma terapia igual de um psicólogo, ela é uma terapia mais focada aqui para escolher os florais, e se eu deixo essa fala do cliente restrita, eu não vou saber qual floral que ele vai usar. Eu muito provavelmente vou errar. Por isso que a gente faz essas perguntas abertas, para aquelas pessoas, inclusive, que são mais fechadas, para você conseguir arrancar delas o que é que elas sentem. Porque tem gente que Gente, isso é uma dificuldade, hein? E as pessoas que falam um pouco, como é que a gente faz? A gente faz pergunta aberta. Porque se a gente fica na pergunta fechada para pessoas que são muito caladas, que são muito tímidas, a gente vai terminar esse atendimento em 15 minutos e você não vai saber ainda que floral que ela ia precisar, tá? Por isso que é uma dica que eu dou para vocês, exercitem as perguntas abertas. Deixa a pessoa falar. E essa questão das perguntas abertas foi uma questão difícil, mas por que era uma questão difícil? A gente abrir a nossa cabeça para poder tirar da pessoa o que ela estava sentindo. Porque o terapeuta iniciante, ele tem muitas vozes, são aquelas vozes que eu falei para vocês, são aquelas crenças, são aqueles medos que fazem o quê? A gente fica tão fechado, com os olhos e os ouvidos tão fechados, que é difícil da gente saber abrir o nosso coração para deixar com que essa pessoa fale. Em vez de eu prestar atenção no que a pessoa está falando, ou de eu pensar, ouvir e pensar, raciocinar, beleza, que pergunta aberta que eu vou fazer aqui agora, a gente fica tão com medo, tipo assim, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer?
O que eu tenho que falar aqui para essa pessoa? Será que eu vou acertar o floral dela? Será que ela tá me enganando? Será que ela não tá me contando alguma coisa? E aí você fica com tanta coisa na cabeça que fica difícil de saber qual vai ser o próximo passo que você vai dar durante aquele atendimento. Por isso que a gente precisa estar muito tranquilo, a gente precisa estar muito seguro no sentido de passar essa segurança para a pessoa, porque a pessoa tá vindo buscar ajuda. E se a gente fica naquela coisa, ai meu Deus, eu não sei, ai tô aqui suando junto com a pessoa, ai meu Deus, e agora o que eu faço? A pessoa vai perceber. Suas inseguranças, vá trabalhar com o seu psicólogo, com o seu terapeuta floral, com seus floralzinhos aí, porque pro cliente, você é uma pessoa que tem que ter uma postura, que tem que mostrar que você tá ciente do seu trabalho, que você sabe o que você está fazendo. Você tem que passar confiança, segurança, certo? Porque senão a pessoa não volta. Essa deve ser a sua preocupação. Sua preocupação deve ser de estou tranquilo, estudei os florais, não tem importância eu não saber os florais no final do atendimento para eu passar o nome dos florais para a pessoa. Vou passar esses florais depois, vou estudar o caso da pessoa. E tá tudo bem fazer isso, porque senão essas vozes excessivas vão prejudicar a sua escuta, ok? Vai prejudicar a sua escuta e você não vai saber extrair do cliente o que é que ele está querendo dizer com o que ele está te falando, tá? Então, por isso que foi um problema inicial que eu tive nos primeiros atendimentos, de conseguir abrir esse coração, calar essas vozes interiores, para eu saber quais eram as palavras, as perguntas que eu teria que fazer para chegar no floral certo, ao invés de pegar um questionário que tem perguntas apenas fechadas, para poder fazer para a pessoa, porque senão ficaria uma enquete. Lembra no passado que a gente tinha aqueles caderninho que a gente ia passando na classe para a pessoa escrever alguma coisa, para ela falar sim ou não, se ela gosta disso, se ela gosta daquilo? Parecia uma sessão de enquete, assim, era muito ruim. Então, não deixava espaço para a pessoa falar. E o que a gente quer, gente? Lembra disso. A gente quer que a pessoa fale. A gente quer tirar da pessoa, quer extrair da pessoa que ela precisa sair de dentro dela aquelas questões que estão martirizando, que estão precisando sair, tratar essa ansiedade. Lembra que eu dei os exemplos aqui. Como que é essa ansiedade? Por quê? Dentre os 38 florais, a gente pode usar quase todos para ansiedade, se a gente for pensar. Se a gente for analisar bem, quase os 38 servem para ansiedade. Então, a gente precisa ter essa clareza.